Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou compartilhar com vocês por que a tribo de Dan não está descrita lá em Apocalipse capítulo 7, que fala sobre os 144 mil, 12 mil de cada tribo salvos, que já são salvos pelo Senhor. Bom, então eu vou compartilhar isso com vocês, pelo menos o estudo que eu fiz eu vou compartilhar com vocês, o que eu acho, o que eu aprendi, tá bom? Eu vou tentar ser o mais objetivo possível nessa mensagem aqui. A mensagem é muito grande. Eu sei que o objetivo desse canal aqui é compartilhar todos os dias as escrituras. Então, normalmente a gente tem 10 minutos, pouco tempo. Então, eu vou compartilhar aqui Deuteronômio 33, a bênção que Moisés ele deixa sobre José, tá bom? Sobre a tribo de José ali. E aí, tudo tem uma ligação, tá bom? E depois eu vou avisar então que eu terminei a mensagem da designação do Vem e Segue-me e depois eu trago a resposta porque a tribo de Dan não está lá em Apocalipse capítulo 7. Decidi fazer dessa maneira porque tem gente que não gosta de vídeo muito longo. Então assim, a primeira mensagem que eu deixar, você já pelo menos concluiu uma parte, tá bom? Então vamos lá. Aqui em Deuteronômio capítulo 33, versículo do 13 em diante, a gente vê Moisés abençoando as tribos de Israel. E aqui ele começa a abençoar, a maior bênção é dada a José, tá bom? Que está aqui e a partir do versículo 13 vai até o versículo 17. Ele dá uma bênção maior a José aqui. Bom, eu quero compartilhar com vocês que José, ele não é uma tribo, tá bom? Você pode perguntar aí para o patriarca de vocês, porque são 12 tribos de Israel, nós chamamos assim, tá bom? Mas na verdade são 13 por causa de Efraim e Manassés, né? José ele teve dois filhos, Manassés e Efraim, e esses dois foram adotados por Jacó, tá bom? Foi adotado. O termo na Bíblia, ele tomou seu filho sobre seus joelhos, significa que adotou os filhos, que adotou as crianças aí. A gente deve lembrar lá de Raquel e Lia, né? Quando Raquel era estéril e não conseguia ter filho, ela deu a serva dela, né, para que Jacó tivesse filho e ela teve filho sobre seus joelhos, ou seja, ela adotou aquela criança. E Lia fez a mesma coisa ali também, deu a serva a Jacó e adotou, né? Teve sobre seus joelhos. Então, nas escrituras esse termo sobre seus joelhos significa adotar, tá bom? E Jacó ele adota os dois filhos de José, Manassés e Efraim. Ele toma sobre seus joelhos. É bem um ritual mesmo, coloca as crianças, mesmo eles eram grandes adolescentes, já rapazes, né? Ele coloca sobre os joelhos ali. Então é um ato de adotar, tá bom? Então José, ele não é uma tribo, a primeira coisa que nós temos que saber. Por exemplo, quando os filhos de Israel eles entram na terra prometida, a gente vê as terras divididas, e são 12 terras, né? E José não está mencionado ali como uma região que ele ganhou para criar uma tribo. Isso porque José ele tem as duas tribos ali que veio dele, que é Manassés e Efraim. Então a gente consegue ver a tribo de Manassés e a tribo de Efraim, tá bom? Então dá 12 tribos ali no total, nas regiões das divisões da terra, quando eles entram na terra. Bom, mas eu falei que são 13 tribos, então por que tem 12 terras divididas? Porque a tribo de Levi, ela não recebe por herança uma terra, tá bom? Ela precisava ficar em todas as outras terras, em todas as outras tribos, para que ela pudesse ministrar as ordenanças do sacerdócio. Então, Levi é a única tribo que não recebe uma terra quando eles conquistam a terra prometida, tá bom? Então é só uma explicação aí. Então, para mim, quando Moisés ele está abençoando aqui José, para mim José ele tem o sinônimo de ser Israel, tá bom? Então quando a bênção é sobre José, é que está abençoando toda a casa de Israel, todas as tribos demais, tá bom? Eu consigo ver isso também lá em Gênesis 49, quando Jacó está abençoando José também, tá bom? Mas esse é um estudo que eu vou falar daqui a pouco aqui rapidinho com vocês. Bom, então aqui na bênção que Moisés ele dá a José, né, que para mim, eu acredito que ele está abençoando toda a casa de Israel. Olha a bênção que ele dá, né? Eu vou ler os versículos aqui, ó. E de José disse:
Bendito do Senhor seja a tua terra, com o mais excelente dos céus, com o orvalho, com as águas do abismo jaz debaixo, e com a mais excelente dos frutos do sol, e com a mais excelente frutos da lua, ou seja, das estações, né? O calendário deles era lunar, então tinha época de plantar alguns cereais, época de plantar outros, e assim por diante. Então está falando que essa tribo seria próspera, o que eles plantassem iria dar. E conforme eu falei, José para mim significa Israel. Então Deus ele está falando aqui que o povo dele escolhido, a casa de Israel, ela vai ser próspera, tá bom? Basta guardar os mandamentos. Continua aqui, né, dizendo: e com o mais excelente dos montes antigos, e com o mais excelente dos outeiros eternos. Esse outeiros eterno é além das montanhas. Então as regiões, né, de José seriam além dos outeiros eternos. A gente vê que a casa de Israel ela vai ser espalhada, vai para outros continentes também, tá bom? E aqui está dando essa promessa aqui, né, a José dessa maneira aqui. No versículo 16: e com o mais excelente da terra, e com a sua plenitude, e com a benevolência daquele que habita na sarça, ou seja, o próprio Senhor. E a bênção venha sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça de que foi separado de seus irmãos. Então, aqui fala especificamente sobre José, sobre essa tribo, que eu acredito que quando está dando uma bênção em José, está dando uma bênção na toda a tribo de Israel, tá bom? E o versículo 17 ele é muito bom para que nós possamos entender, e aqui sim se referencia então aos filhos de José, tanto Manassés como Efraim. Diz aqui, ó, versículo 17, Deuteronômio 33 que eu tô, viu? Ele tem a glória do primogênito do seu boi. Tá falando de José. José ele se tornou primogênito. O boi, né, ele era a maior oferta que se podia fazer ali, tá bom, no altar do Senhor. Era um dos animais mais preciosos, o cara o mais forte também. E aí que ele fala, né, ele tem a glória do primogênito do seu boi. E os seus chifres são chifres de touro selvagem. Com ele escorneará os povos juntamente até as extremidades da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. Então aqui ele cita também Efraim e Manassés. Por que ele cita Efraim e Manassés? Na verdade, Manassés ele é o filho mais velho de José, e Efraim é o mais novo. Mas aqui ele está citando na ordem patriarcal. Então por isso que ele cita primeiro Efraim, depois Manassés. Porque Efraim foi colocado à frente de Manassés para ser o primogênito de todas as tribos de Israel. Bom, ou seja, ele iria governar as tribos de Israel ali, tá bom? Mais um comentário aqui. Quando na escritura aqui fala sobre essa bênção, que ele teria chifre para escornear, chifre significa poder, tá bom? Naquela época, o animal, ele se defendia, hoje em dia também, né? Que com a nossa cultura tem armas, tem coisa assim, a gente não consegue observar tanto. Mas na natureza, o poder do animal estava no chifre, né? Então, quando diz que ele escorneará, que ele vai chifrar as outras nações, significa que ele vai com o poder a ajudar as outras nações a se tornar parte da tribo de Israel. Olha que interessante. Então o chifre, quando fala nas escrituras, significa pelo poder do sacerdócio. Então é ir pelo poder do sacerdócio, pregar o evangelho e ajudar as pessoas a se reunir novamente. E aqui nós vemos que fala que é além dos outeiros eternos, né? Em outras terras longínquas. Ou seja, congregar todos, né? Então eu achei bem interessante esse versículo para compartilhar com vocês, tá bom? Então essa é a mensagem que eu quero compartilhar com vocês rapidinho aqui, deu 9 minutos e pouquinho. Essa é a mensagem da designação do Vem-Segue. E agora eu vou entrar na parte falando aqui sobre por que Dan, né, ele não entra no 144 mil mencionado em Apocalipse 7, tá bom? Vamos lá aqui nas coisas que eu separei aqui.
Eu separei aqui também Gênesis 49, 22, né? Falando sobre José, né? Diz assim, ó. José é um ramo frutífero junto à fonte, e seus ramos correm sobre os muros, né? Vai além dos outeiros eternos. Agora veja bem, cada tribo de Israel tem um símbolo, né? Que carrega aquela tribo ali, um animal, coisa assim. E o símbolo da tribo de José é um ramo frutífero. Ele é desenhado como um cacho de uva, né? E também tem um arco ali do lado desenhado por causa do símbolo. E o que significa isso, né? O ramo frutífero? Que por meio da tribo de José, né? O ramo, né? A uva também tem o simbolismo ali do vinho, né? Do sangue de Cristo, né? Então, ou seja, por meio do sacramento, a gente consegue reunir as tribos de Israel, todos os povos para se congregarem juntos, tá bom? Então eu gosto bastante do símbolo da tribo de José, por causa que são esses ramos aí que se remete ao Salvador, né? O cacho de uva aí. Bom, continuando aqui em Gênesis 50, versículo 23, tudo está relacionado com a resposta que eu vou dar, tá bom? Diz assim, ó. E viu José, filho de Efraim, a terceira geração deles, né, dos filhos de Efraim, e também os filhos de Maquim, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Então, algo bem interessante, né? Porque quando um patriarca ele vai dar uma bênção patriarcal e ele fala, você é da bênção, você é da tribo de José. Só que José não é uma tribo, conforme eu compartilhei. Então, depois, mais na frente, você vai receber uma revelação, talvez depois que passar o véu, você vai receber a designação de qual tribo você pertence, tá bom? Então não fica preocupado se o patriarca ele falou que você é da tribo de José, né? Então eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso aqui na frente. Mas o Gênesis 50, 23 aqui eu trouxe porque muitas pessoas falam, José não teve filhos além de Efraim e Manassés, né? Então possivelmente quem é da tribo de José tem que ser de uma dessas duas tribos, né? Mas a gente vê aqui que ele adotou, né? Aqui fala a expressão que ele teve sobre seus joelhos. Ele adotou os filhos de Manassés e também os filhos de Efraim. Mas de qualquer maneira, mesmo ele tendo feito essa adoção, os filhos de Manassés pertencem à tribo de Manassés e os filhos de Efraim pertencem à tribo de Efraim. Tá bom? Então nós não temos relato na escritura de que José teve filhos que não fosse da casa de Israel, tá bom? Então eu só quis trazer esse versículo aqui para compartilhar com vocês. Bom, eu tinha pedido também para vocês pegar e trazer relatos, né? Por que vocês achavam que Dan não se encontrava lá em Apocalipse 7? E aí veio bastante teorias, muitas pessoas mandaram teorias iguais e alguns mandaram mensagens de outras pessoas, de outras religiões que trazem sobre isso também, tá bom? Por exemplo, o Clóvis mandou para mim sobre o Rodrigo Silva, né? Que ele acredita que a tribo de Dan, né, não está lá em Apocalipse capítulo 7, porque da tribo de Dan, né, não é só o Rodrigo Silva que pensa sobre isso, mas que da tribo de Dan vai vir o anticristo, né, nos últimos dias, tá bom? E eles associam isso, não é só o Rodrigo Silva que pensa sobre isso. O Rodrigo Silva, inclusive, é da nossa época, né? Ele é um professor, um arqueólogo muito respeitado. E essa ideia eu fui atrás para estudar por causa que vocês mandaram e eu vi que veio de Irineu, né? E Irineu ele é da época ali de 135 anos depois de Cristo ao ano 202 depois de Cristo, tá bom? Então ele era católico e ele falou sobre essa tese, escreveu, eu acho, alguma coisa sobre isso. Então Irineu também pensa sobre que a tribo de Dan não está lá em Apocalipse 7 por causa que de Dan vai vir um anticristo, tá bom? E eles associam isso ao símbolo também de Dan, tá bom? O símbolo da tribo de Dan é uma serpente.
na verdade, tem dois símbolos a tribo de Dan. Tem uma serpente e também uma balança, tá bom? Que é o símbolo, por causa que Dan, quando ela recebeu a bênção dele ali, falou que ele julgaria o povo, né? Que ele seria juiz. Então, uma balança serve aí também em nossos dias como símbolo da justiça, né? E também símbolo dos advogados, se eu não me engano, aí também é uma balança, tá bom? Então, eles associam essa parte. Eu não fiz um estudo profundo, né? Nem fiz com a intenção de refutar qualquer ideia do que as pessoas pregam, porque que a Dan não se encontra lá. Mas eu estudei para ver por que eles pensavam assim, tá bom? Talvez estejam certos, também o estudo que eu estou trazendo aqui, não vou falar assim, eu tive uma revelação, essa é a resposta. Eu procurei nos livros e manuais da igreja, não achei, né, a resposta, e aí me mandaram essas respostas, me mandaram respostas do Google também, além daquela resposta, falou que a tribo de Dan, né, muitas pessoas mandou da resposta do Google, que a tribo de Efraim também não está mencionada lá em Apocalipse 7, e a tribo de Dan. E eles apontam lá para Juízes, capítulo 18, que fala que Dan, ele cometeu idolatria, e também a tribo de Efraim cometeu idolatria quando as tribos foram separadas, né? Como houve uma ruptura na casa de Israel, né? A tribo de Efraim ficou com 10 tribos da casa de Israel, e a tribo de Judá ficou com 2 tribos, né? Que era Judá e Benjamim, tá bom? Então teve uma ruptura ali, e Efraim ele acabou ali cometendo idolatria também, para que o povo não voltasse, né, até Jerusalém para adorar no templo, com medo de perder ali o poder. Então eles levantaram o bezerro de ouro ali para que nos montes, né, para se adorar ali, tá bom? Então fala que alguma das teorias aqui no Google, né, não pesquisei tão a fundo, mas fala que por conta da idolatria, Dan e Efraim não se encontram lá entre os 144 mil, tá bom? Bom, enfim, eu copiei uma mensagem aqui, que quem me mandou foi a Carmen, outras pessoas também mandaram, de um manual que é da igreja, falando sobre a tribo de Dan, tá bom? E esse manual, a parte que está aqui, na verdade foi copiado lá do Mais Fé, um artigo que o Lucas Guerreiro ele escreveu lá. Aí no final ele coloca lá as notas do rodapé ali, e lá está escrito o seguinte: a tribo de Dan não é mencionada nas reunião dos 144 mil. Todavia, isso não significa que os danitas não precisarão prestar contas, ou que não serão salvos, como uma das tribos de Israel. Dan e seus filhos merecem as bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó, e poderão ser exaltados e entrar na cidade santa, sem empecilho, caso cumpra os requisitos para a exaltação, e as ordenanças e o convênio do Evangelho. Isso vale para todas as tribos de Israel, para todas as pessoas. Temos que fazer os convênios com Deus e guardar, tá bom? Então aqui no manual da igreja, não sei qual manual que é, mas lá no Mais Fé você pode pegar o artigo do Lucas Guerreiro e verificar, tá bom? Então lá deve estar mencionando qual é o manual ali. Mas está dizendo aqui que Dan ele está incluso e receberá todas as bênçãos como todos os demais, tá bom? Mas aqui não está a resposta por que Dan não está mencionado ali, tá bom? Alguém mandou uma resposta parecida para mim no WhatsApp. Na verdade eu fiquei bem preocupado porque eu não estava achando em lugar nenhum uma linha de raciocínio da resposta que eu vou compartilhar com vocês, né? Mas o Elton Alves, ele chegou a compartilhar assim, talvez seja porque se fosse incluir outras 2 tribos ali, ia passar de 12 tribos, né? E aí ele colocou um raciocínio mais ou menos assim, e é por aqui mais ou menos que eu vou pensando também, tá bom? Mas eu vou compartilhar com vocês aqui. Antes de mais nada, eu quero compartilhar também que os mistérios de Deus, eles estão disponíveis, ou seja, as revelações para todos que buscarem, independente se são membros da igreja ou não. Aqueles que buscam com sinceridade, Deus revela os seus mistérios, e aí nós podemos aprender cada vez mais. Independente de religião, se a pessoa está buscando por meio das escrituras ali, busca a resposta,
ela vai obter. Mas também devemos tomar cuidado, no sentido de que, por exemplo, você tem uma pessoa que você está namorando, né? Aí você está apaixonado e vai perguntar a Deus se é essa pessoa que você deve casar. Talvez, por estar com aquele sentimento de apaixonado, né? Você pode confundir o sentimento de que realmente seja aquela pessoa. Né? Por causa dos sentimentos da paixão, pode interromper a revelação, né? Você pode achar que recebeu uma revelação, porque muitas vezes o Senhor nos responde por meio dos nossos sentimentos, nós nos sentimos bem. Então, se você se sente bem com essa pessoa, certamente não tem nenhum empecilho, né, do Senhor de que você case com ela. Então, mas é sempre bom você buscar a revelação. E aí tem a questão aqui, por que eu estou mencionando isso? Porque algumas pessoas vão buscar a resposta das escrituras de acordo com o que já aprendeu na sua própria religião. E a pessoa é apaixonada pela religião, ela acredita que é verdadeiro. Então, às vezes, quando ela vai buscar uma resposta, praticamente ela vai com a resposta já numa linha ideológica para se encaixar dentro da religião a qual ela acredita, né? Dentro da doutrina, né? Vamos dizer assim, daquela religião, tá bom? Então tem essa questão aqui também. Mas os mistérios de Deus, eles vão ser revelados a todas as pessoas que buscam sinceramente aqui. Eu marquei aqui também sobre a primogenitura de José. Aqui em Crônicas, 1 Crônicas 5, versículo 1, fala sobre o direito de usar, né? Aqui fala, deixa eu ler aqui, ó. Quanto aos filhos de Rubens, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanou a cama de seu pai, deu-se a primogenitura aos filhos de José, filho de Israel. Aqui é interessante que ele fala que os filhos de José, filho de Israel. Né? Filhos de José é Efraim e Manassés. E depois chama, então, filhos de Israel. Né? Porque o Israel adotou. Mas para mim, aqui nessa escritura, dá a entender também que José, ele torna-se o filho, ele torna-se Israel. Nesse caso, né? E para mim, parece que Jacó, ele fica entre os três patriarcas ali, né? Ou seja, Abraão, Isaac e Jacó, formando aquele trio ali também. Tem muito simbolismo de número nas escrituras também, tá bom? Mas aqui ele continua dizendo, né? Que José, então, ele é o filho de Israel, para que assim não ser contado na genealogia da primogenitura. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele vem o príncipe, que príncipe? Jesus Cristo. Porém, o primogênito, a primogenitura é de José. Né? Então fala que José ele se tornou o primogênito. Ele torna-se aqui nesse versículo para mim como se ele fosse Israel, tá bom? Porque a bênção que Jacó dá em Efraim coloca Efraim como líder das outras tribos ali, como primogênito. Então é interessante pensar sobre isso aqui. Eu separei aqui também, aqui vai falando várias coisas, né? Aqui fala sobre o direito ao nome de Israel. Aqui em Isaías capítulo 8, versículo 14, eu achei interessante, que diz assim, ó: E então ele vos será por santuário, mas como pedra de escândalo, e como penha de tropeço. Penha significa rocha, né? Tá falando de Cristo, né? Cristo, ele é a rocha. As duas casas de Israel, faço laço e rede aos moradores de Jerusalém. Olha que interessante, ele fala que duas casas de Israel, e não existe duas casas de Israel, é tudo um povo só. Mas como houve essa divisão, né, da casa de Israel, então acabou tendo como se fosse essa divisão, e aqui Isaías menciona como se fosse duas casas de Israel, mas é só um povo só, tá bom? Essa divisão, rapidamente aqui explicando, Roboão, que era filho de Salomão, ele não era filho legítimo da casa de Israel, era filho de uma estrangeira com Salomão. Então o povo já tinha o olho meio torto pro lado de Roboão, tá bom? E ele era o rei ali. E aí o que aconteceu? Na verdade, o pai dele era o rei. Quando o pai dele morreu, né, as outras tribos foram até Roboão
e pediram para ele aliviar a carga, né, e cobrar menos imposto do povo, que o povo estava cansado de tanto tributo ali. E aí Roboão ele vai até os anciãos falam, se você fizer isso, aliviar a carga do povo, diminuir o imposto, toda a vida eles vão te servir. Né? Porém, Roboão se aconselhou com os jovens da idade dele, falou, não, você tem que colocar o tributo maior ainda. E aí, né, a gente aprende que pelos conselhos dos mais velhos é melhor. Ele foi pela ideia dos jovens da idade dele, acabou aumentando a carga de imposto, e aí houve a ruptura na casa de Israel. Aquilo que Davi levou anos para juntar toda a casa de Israel, sim, porque eram tribos, eram separadas. E aí Davi ele conseguiu unificar toda a casa de Israel tendo um único rei. E aí passou-se para Salomão isso, mas na época de Roboão rapidamente, né, perdeu-se isso por conta da imaturidade ali de Roboão. Então Jeroboão, que era da tribo de Efraim, fez essa ruptura, tá bom? Tudo isso estava profetizado, porque Deus também, ele queria espalhar as tribos de Israel pelo mundo para compartilhar o evangelho, para espalhar o evangelho, tá bom? Então tudo tinha um propósito aí. Bom, enfim, então teve essa ruptura e por isso é chamada ali a casa de Israel. Então, a partir dessa ruptura, a gente vai observar que nas escrituras é mencionado ali a casa de Judá e a casa de Israel. Quando fala a casa de Israel, é por causa que Efraim, por ser o primogênito, ele tem direito ao nome Israel. Então chamava-se a casa de Israel. E quando menciona a casa de Judá, Judá ele não tinha direito ao nome Israel como casa, tá bom? Isso acontece depois das tribos perdidas, aí sim eles adotam esse nome de casa de Israel, tá bom? Aí ficam conhecidos aí até os dias de hoje como israelitas, tá bom? A gente consegue observar essa coisa aqui. Eu acho melhor vocês olharem na descrição do vídeo, eu coloquei bastante informação aí. Mas enfim, vamos para a resposta aqui, né? Tudo isso é importante para mim trazer essa resposta aqui em Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, versículo 4 em diante, né? Aqui fala dos 144 mil que são selados. E aqui começa a mencionar as tribos que são seladas, né? Ele fala assim, ó, da tribo de Judá, 12 mil selados. Da tribo de Rubens, 12 mil selados. Da tribo de Gade, 12 mil selados. Da tribo de Asser, 12 mil selados. Da tribo de Naftali, 12 mil selados. Da tribo de Manassés, 12 mil selados. Da tribo de Simeão, 12 mil selados. Da tribo de Levi, 12 mil selados. Da tribo de Isacar, 12 mil selados. Da tribo de Zebulon, 12 mil selados. E da tribo de José, 12 mil selados. E da tribo de Benjamim, 12 mil selados. E o mais importante é no versículo 9, né? Porque diz assim, ó, para não ter exclusão de ninguém, né? Algumas pessoas pensam que Dan, ela está exclusa aqui, né? Mas na verdade Dan e Efraim se encontram aqui também, não está mencionado o nome. Mas olha aqui o versículo 9. Depois dessas coisas olhei, e eis que uma grande multidão, na qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas suas mãos. Palmas aqui é de palmeiras, né? Que da entrada, é uma referência a entrada triunfante de Jesus Cristo em Jerusalém, de saudar Jesus Cristo como o rei, tá bom? Então aqui está falando que todas as nações, todas as tribos, né, não dá para contar, o número é muito grande, tá bom? Mas, conforme eu falei, quando menciona José, tribo de José, José não é uma tribo, então se refere a todas as tribos de Israel. Então essa é uma maneira no nome de José, incluir então a tribo de Dan e também a tribo de Efraim, tá bom? Então, na verdade, o nome deles, não o nome, mas elas são mencionadas por meio da tribo de José, que significa a tribo de todas as tribos, né? Significa a tribo de Israel. Bom, enfim, mas isso não responde a resposta ainda. Por que então só simplesmente não incluiu ali, né? A resposta é o seguinte, primeiro, quem são os 144 mil? Eu coloquei algumas referências aqui na descrição do vídeo, e os 144 mil
são todos aqueles que fazem convênios com o Senhor, que entram no templo e fazem convênio com Deus, de acordo com o que está escrito, né? No próprio Apocalipse, capítulo 7, do versículo 13 ao 17, que fala que aqueles que vestiram as suas vestes brancas, fizeram convênio com o Senhor, foram lavados pelo sangue de Cristo. Tá bom? Então todos os que entram no templo, fazem convênio com Deus e guardam esses convênios são os 144 mil, tá bom? Então a resposta aqui é, na verdade, porque o número 12, porque não simplesmente incluiu lá, né, mais uma tribo de Dan, 12 mil, e mais a tribo de Efraim, 12 mil, tá bom? Então a resposta para mim é bem óbvia, porque o número 12 nas escrituras significa poder no sacerdócio. O número 12 representa o sacerdócio nas escrituras. Nós temos muitos números simbólicos nas escrituras. Inclusive o número 40 significa muito tempo, tá bom? Então, por exemplo, os filhos de Israel passaram 400 anos no deserto. Não significa que foi 400 anos. Significa que foi um longo, longo tempo, tá bom? Então, quando Moisés ele sobe no monte e fica 40 dias, a escritura está dizendo ali, simbolicamente, que ele passou muito tempo no monte, tá bom? E assim por diante. Então tem muita coisa simbólica nas escrituras. E o número 12 simboliza o sacerdócio. Um exemplo disso é os 12 apóstolos, tá bom? Na verdade, nós temos 15 apóstolos, mas nós chamamos os 12 apóstolos. Tem o coro dos 12 apóstolos, mas também a primeira presidência, ela faz parte do o termo apóstolo, né, ele é um ofício no sacerdócio, eles também são apóstolos. Então nós temos 15, né, o presidente da igreja, ele governa a igreja ali como a primeira presidência, tá bom? Mas eles também são apóstolos. Então no total nós temos 15 apóstolos, mas nós chamamos os 12 apóstolos e temos o coro dos 12 apóstolos aí, tá bom? Outra coisa também que simboliza, né, o sacerdócio, nós chamamos as 12 tribos de Israel, quando na verdade são 13. Você pode perguntar para o seu patriarca aí, quantas tribos de Israel nós temos, né? São 12 filhos, mas tirando José, né, todos vão falar que José não é uma tribo, e aí entra então Manassés e Efraim, que são tribos. Contando Manassés e Efraim, seria então aí 13 tribos de Israel. Tá bom? Então é importante a gente falar 12 por causa do número simbólico que representa o sacerdócio. Outra coisa que eu anotei aqui, né, é que Jacó, ele teve os 12 filhos, mas teve uma filha também, tá bom? Uma filha mulher. E depois ele adota os 2 filhos ali de José. Então no total seriam 15 filhos, mas sempre é falado os 12 filhos de Jacó, tá bom? Então tem isso também, simbolismo aqui. Então vamos lá, por que fala 12 mil, né? Será que somente os que vão ser salvos são 144 mil? Passou isso, não pode entrar mais no céu? Bom, cada número tem um simbolismo, tá bom? E o número 12 significa o sacerdócio, o poder no sacerdócio ali. Então quando fala 12 mil, é o 12 elevado, né? Para que ele alcance uma quantia imensurável. Por exemplo, o número 10 nas escrituras, ele tem aqui na Terra um sentido de completude, tá bom? De totalidade. Por exemplo, na parábola das 10 virgens, a gente vê ali que são 10 virgens, né? Significa o todo, tá bom? E aí, mas também o número 5 não significa que era metade, né? Que metade da igreja não vai ser salva e a outra metade vai ser salva. Não é isso que ensina lá na parábola. O número 5 também tem um simbolismo nas escrituras também, tá bom? Bom, enfim, quando fala que os 12 mil significa pelo poder do sacerdócio, não tem limite para pessoas que podem ser salvas, né? E aí ele vai contando 12 mil de tal tribo, mais 12 mil de outra tribo, e vai contando até as 12 tribos, e aí chega no número de 144 mil. E esse número 144 mil significa que é um número infinito para as pessoas entrar por convênio e serem salvos, ou seja, a salvação do Senhor está disponível para todas as pessoas. Então o fato de não ter Dan, a resposta é essa, o fato de não ter Dan em Apocalipse 7
é porque se colocasse a tribo de Dan mais a tribo de Efraim, daria então ali mais tribos, seriam 13 tribos, e aí sairia do número simbólico que é o 12, tá bom? Que é pelo poder do sacerdócio. Lembrando sempre que é pela expiação de Jesus Cristo, né? Mas que é pela expiação de Jesus Cristo que nós somos salvos, mas é necessário nós fazermos o convênio com o Senhor. E aqui está simbolizando exatamente isso. A mensagem que eu quero compartilhar hoje com vocês é isso, que vocês possam colocar na sua mente o seguinte: eu sou um dos 144 mil, porque eu entrei no templo e fiz os convênios com o Senhor e vou guardar esses convênios. Se você ainda não entrou no templo, não fez esses convênios, que você possa dizer: eu vou ser um dos 144 mil, eu vou ser um desses que vai ser salvo pelo Senhor, tá bom? Então é esse o simbolismo. Não descarto os outros estudos que as outras pessoas fez, as outras teorias, né, falando sobre... alguns falaram que era por causa da idolatria que esses nomes foram tirados daqui, outros trouxeram que por causa que era o símbolo do anticristo, né, usando ali a serpente. Bom, falando sobre o símbolo da serpente, né, o símbolo da tribo de Dan, rapidamente aqui, a serpente ele é um símbolo que remete ao Salvador Jesus Cristo, tá bom? Moisés ele levantou a serpente de metal lá no deserto. Tanto a balança da tribo de Dan como a serpente, ela tem o sentido de julgamento, tá bom? De julgar. Por exemplo, a serpente ela tem o veneno que mata, mas também ela é o símbolo da medicina. Você já parou para pensar nisso? Por que a serpente é o símbolo da medicina? Porque ela traz cura, né? Então ela é algo que flagela, mas também traz a cura, né? E muitas vezes nós precisamos ser castigados para ser curado também pelo nosso Senhor, né? Ou seja, quem ama castiga também. Então a gente recebe o castigo do Senhor e também é o próprio Senhor que nos cura, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês. Não digo assim, é um estudo, eu ainda estou completando ele. E só desculpa porque ficou bem grande aí a mensagem, tá bom? Mas é isso que eu quero compartilhar hoje com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.